aqui é Felipe Pereira falando aos vossos corações. E como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem e com saúde. Meus amigos, já quero pedir para você curtir, se inscrever, comentar, compartilhar, trocar uma ideia aí nos comentários. E vamos juntos o quê? Dominar o mundo. E hoje, meus amigos, eu quero apresentar um livro para vocês, que é este daqui, ó. O Crime do Padre Amaro, Eça de Queiroz. Esse é meu primeiro contato com o autor e a edição eu achei ela bem razoável, né, por ser ter um custo-benefício ali muito bom. Ele é um livro feito em folhas brancas, né, que acaba se tornando mais econômico, e é um livro de bolso, é um livro menorzinho e compensa o valor para ter essa grande obra de Eça de Queiroz. E como eu havia dito, esse é meu primeiro contato com ele. E eu quero falar que eu gostei bastante da escrita dele. Eu tinha um pouco de receio, porque como ele é português, e esse é um grande livro da literatura portuguesa, eu achei que ia ter muitas palavras diferentes da nossa, achei que ia ter um grande choque cultural, mas só que eu me deparei com uma linguagem muito fácil de compreender. Em título de comparação, eu achei os livros de Machado de Assis muito mais difíceis de interpretar do que o Eça de Queiroz. É claro que ainda existe aquelas coisas de regionalidade, tipo rapariga lá em Portugal é moça. Se você chama uma mulher de rapariga aqui, você pode levar até um processo por isso. Mas no demais é uma linguagem muito fácil de entender. E esse livro, meus amigos, ele é simplesmente genial. Por que ele é genial? Porque Eça de Queiroz mostra pra gente toda a corrupção escancarada ali para todo mundo ver, só que ela tá com uma máscara. As pessoas que estão de fora desse círculo conseguem ver a corrupção, mas os que estão de dentro tá vendo apenas uma máscara de bondade, de misericórdia. E a Igreja Católica, no contexto do livro, ela usa muito Deus, a Bíblia, a religião, para poder incutir seus ideais ali. Os padres, né, que estão ali em volta ali no livro, eles usam todos esses artefatos religiosos para incutir desejos próprios para outros. É muito interessante ver, porque nesse período em que o livro foi escrito, a Igreja Católica ela tinha também muita influência política. Então, elas conseguiam votos para aqueles grandes lá, né, que estavam se candidatando. Elas conseguiam voto da população usando o nome de Deus. Então, sem mais enrolação, vocês entendendo o contexto da história, vamos para a narrativa desta grande obra. A história ali ela começa com a morte do padre de Leiria. E em contraparte temos ali Padre Amaro, que está em outra cidade, numa serra, né, que é descrito no livro, onde ele não gosta de ficar, porque lá é muito ruim e tem pessoas muito pobres, logo ele não pode ter uma boa renda. Então ele conversa com os políticos ali, e vemos mais uma vez essa grande influência política que a Igreja Católica tem. E ele conversa com esses políticos, e como morreu o padre de Leiria, Leiria, acho que assim que pronuncia, ele foi mandado para lá. Então, chegando lá, ele começa a fazer amizade com os outros homens de Deus ali, que está ali, com as outras autoridades religiosas, e ele se hospeda na casa da senhora Joaneira. E é aqui que começa a grande questão deste livro, porque o Padre Amaro ele conhece Amélia. E nós vemos durante o começo dessa primeira parte, desse início de história, que Amélia e o Padre Amaro eles vão se apaixonando. E eu confesso para vocês que eu, lendo do começo do livro, eu queria muito que o Padre Amaro e a Amélia ficassem. Eu sei que é errado, porque o padre ele vive no celibato, ele faz todo aquele voto com Deus de nunca tocar uma mulher, só que dava para ver no começo que o amor do Padre Amaro e da Amélia era genuíno. E isso vai criando uma dicotomia no padre, porque ele fica entre a vida do celibato e entre o seu grande amor. E ainda surge um terceiro elemento chamado João Eduardo. Esse João Eduardo também é apaixonado por Amélia e ele é o concorrente mais provável de se casar com ela. Porque ele não é padre, então logo ele pode se casar.
e ele tem um bom emprego e ele chegou primeiro. Não que uma mulher seja um objeto, quem chegar primeiro leva, mas ele já estava cantando ela há muito tempo e ela até sentia alguma coisinha por ele, mas quando chegou o Padre Amaro, ela já morreu totalmente o amor que ela tinha, ou algum florescimento de nascimento que ela sentiu por João Eduardo, acabou. Então nós vamos vendo também, ao redor desses três personagens, os personagens secundários, que são os personagens de suporte. Mas esses personagens também são tão interessantes quanto os principais são. Eles têm ali suas vontades, seus desejos, suas crenças, seus medos, e eles dão muito suporte para que a trama desenvolva, porque cada personagem, apesar de não ter muito tempo ali de aparição, uns têm mais, outros menos, eles são muito ricos, muito bem descritos e muito importantes. E conforme a história vai andando, esse amor por Amélia, esse amor de Amélia e o Padre Amaro vai crescendo cada vez mais, e chega ao ponto em que eles começam a ter relações sexuais. Então ele já passou daquela fase de ter uma barreira entre eles, que no caso é o celibato do Padre Amaro. Eles rompem essa barreira e começam a se relacionar. E em contrapartida, João Eduardo, que ele, movido por ciúme, ele escreve um comunicado expondo para as pessoas toda essa hipocrisia que existe dentro da Igreja Católica. Lembrando que eu estou falando no contexto desse livro. Eu não conheço a Igreja Católica, então eu não sei como funciona ela na nossa vida real. Mas eu sei que dentro do livro tem muita hipocrisia. E esta hipocrisia, ele é exposto quando João Eduardo escreve para o jornal. Só que, ao invés das pessoas abrirem os olhos, o que elas fazem? Elas se sentem ofendidas e procuram derrubar João Eduardo. E eles fazem João Eduardo perder o emprego, porque a Igreja Católica, volta a afirmar, tinha muita influência política, faz ele perder o emprego dele, faz ele ser uma pessoa excomungada e ele ter que mudar de cidade, porque ali em Leiria ele está, vamos dizer, queimado, né? Ele está cancelado, porque agora tem uma política de cancelamento, né? Então ele está cancelado em Leiria. E ali Padre Amaro se aproveita que não tem mais concorrente e começa a desenvolvendo sua relação com a Amélia. Só que, meus amigos, chegamos agora perto do fim da história, quando acontece um fato. E que fato é esse? Amélia engravida do padre. E é a partir deste momento que eu vejo que o amor que o Padre Amaro sentia pela Amélia começa a se tornar um amor tóxico. Ele já não tem mais aquele amor sincero e genuíno do começo, em que ele tinha aquelas questões entre ele ser padre ou ficar com ela. Ele agora começa a desprezar ela por ela estar grávida e ele não querer que ninguém descubra que ele engravidou ela. Ou seja, ele está dando no pé porque ele não quer seu nome envolvido em escândalos. Então, a partir desse momento, eu vejo o quanto o Padre Amaro foi tóxico para ela. E o livro vai desenvolvendo essa parte, ele tentando arrumar alguns artefatos, algumas artimanhas, ele fazendo, para que ela possa ganhar o filho em outro lugar, para que ela possa ficar longe ali de Leiria, para que não haja escândalo, e até mesmo dar o filho dela para uma ama. Porque naquele tempo em que o livro foi escrito, uma mulher ter um filho solteira, isso era coisa de grande escândalo, isso era o fim do mundo. Hoje muitas mães são mães solteiras e criam seus filhos muito bem e criam grandes cidadãos, grandes pessoas, mas naquela época não era assim. Então eu comecei a achar esse amor do Padre Amaro muito tóxico e eu comecei a repensar que talvez o João Eduardo, que esse sim poderia dar um matrimônio para ela e ele gostava dela de verdade, porque nós vemos ao decorrer do livro que ele fica muito magoado, muito chateado e ele fica muito triste por perder o seu grande amor. E talvez ele poderia ter dado uma vida melhor para Amélia, mas não é assim que acontece e o final é muito triste e muito trágico. E eu vou deixar para que você descubra que final é esse. Muito obrigado, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e até a próxima. Fiquem com Deus e não se esqueça de se inscrever.